Nós estamos na série mensagem chamada O Foco no Propósito. Na segunda começamos falando sobre conheça o seu propósito. Para eu estar focado no propósito, a primeira coisa eu preciso conhecer o chamado de Deus, o propósito para a minha vida, o objetivo que Deus tem, os planos de Deus ao meu respeito. Na quarta a gente falou sobre supere a desmotivação, porque uma vez que eu conheço o meu propósito, que eu me movo no meu propósito, surgem coisas que vêm para me desmotivar, para me desviar do meu propósito. Então a gente precisa superar tudo aquilo que vem para nos desanimar. E hoje eu quero concluir essa série falando sobre seja paciente. Seja paciente para ver os planos de Deus se cumprir, seja paciente para ver o propósito de Deus se findar na sua vida, seja paciente para ver o milagre acontecer, seja paciente para você chegar lá no seu objetivo, chegar naquilo que Deus já traçou como um destino profético para a sua vida. Deus tem um destino profético para você, mas você e eu precisamos aprender a ser pacientes no caminho dessa jornada. A gente tem usado como inspiração nessa série o texto de Atos capítulo 9, o momento em que Saulo se converte a Jesus, o momento em que Jesus se encontra com Saulo ali no caminho de Damasco e o Senhor revela a Saulo qual é o plano dele para a vida daquele homem, qual é o propósito dele para a vida daquele homem. E a vida de Saulo se transforma, vira de ponta cabeça, ele começa a descobrir o sentido da sua vida, da sua existência, e ele se transforma em um outro homem. A voz do Senhor é um divisor de águas para mim e para a sua vida. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Essa semana toda a gente tem falado sobre isso. Aprender a ouvir a voz de Deus para nossas vidas. A voz que vem para nos fortalecer, a voz que vem para nos alinhar, a voz que vem para nos blindar, para nos fazer sermos como instrumentos nas mãos do Senhor. Para ouvirmos a voz de Deus, a gente precisa calar as vozes estranhas. Então tome essa decisão na sua vida. Tome essa decisão na sua vida. E depois a gente precisa aprender a superar aquilo que vem para nos desmotivar. Né? Você precisa ter um motivo para a tua ação. Esse motivo é o plano de Deus, é o propósito de Deus para a sua vida. E nesse percurso nós vamos precisar ser pacientes. O texto diz que Saulo ele ficou sem enxergar durante 3 dias, sem comer, sem beber nada durante 3 dias. E isso mostra para nós como é necessário a gente ser paciente para a gente não atropelar as coisas que Deus está querendo fazer na minha e na sua vida. Para a gente não se antecipar à vontade de Deus. Nós precisamos ser pacientes para o tempo certo de Deus para a nossa vida, para deixar Deus fazer o processo no tempo necessário, para deixar Deus fazer a transformação no tempo necessário, para deixar Deus, moer, remoer, nos espremer no tempo necessário. São nas maiores pressões que saem a melhor resposta, são nas maiores pressões que sai o melhor de nós. Então, seja paciente. Esse é o último conselho dessa série para você. Seja paciente. Para você focar no seu propósito, você vai precisar aprender a ser paciente. O conselho para concluir essa série é seja paciente. As coisas mais valiosas na vida levam tempo. As coisas mais preciosas da nossa vida, às vezes, vai levar tempo. Um exemplo clássico é um filho que ao chegar ao mundo, ele levou 9 meses de espera. Você espera 9 meses para você contemplar a dádiva de uma vida sobre as suas mãos. Portanto, tenha paciência para compreender que tudo na vida é uma construção diária. Tudo na vida é uma construção diária e isso requer tempo. Até para que os planos de Deus se cumpram, o propósito de Deus se cumpra, o chamado de Deus na sua vida. O propósito tem a ver com o chamado. Para que Deus está te chamando? Para que Deus está te chamando? Eu comecei a série na segunda falando sobre se nós não sabemos para onde estamos indo, qualquer lugar serve. Mas Deus tem um chamado específico para a sua vida. Então não é qualquer lugar, não é fazendo qualquer coisa. Você precisa descobrir o propósito de Deus. Que tal você começar aí escrevendo eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. Escreve agora aí, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado de Deus. Isso precisa ser uma convicção muito clara na sua mente, no seu coração.
E você precisa aprender qual é esse chamado, você precisa superar tudo aquilo que vem para te desmotivar nesse chamado, e você precisa ser paciente para desenvolver esse chamado e para ser um instrumento nas mãos de Deus nesse chamado. Procure aproveitar os processos de Deus. Procure aproveitar os processos de Deus. Para que a promessa aconteça, você precisa passar pelo processo. Procure aproveitar o processo. A jornada é o processo de Deus para a nossa vida. A jornada é o processo de Deus para a nossa vida. E a gente precisa aprender a aproveitar a jornada, aproveitar o caminho. E não apenas ficar querendo chegar rápido na linha de chegada. Não apenas querendo que aconteça rápido as coisas, não apenas querendo antecipar as coisas, querer ser ligeiro para você tomar posse logo da bênção. Deixa Deus se processar, deixa Deus te levar ao processo, deixa Deus te ensinar. Deus não vai te entregar algo que você não está pronto para receber. Pega essa chave aí. Deus não vai te entregar algo que você não está pronto para receber. Pega essa chave aí. Escreve aí. Deus não vai me entregar algo que eu não estou pronto para receber. Meu filho ele pede direto, né? Pai, me dá a chave do carro, pai, deixa eu dirigir o carro. Mas meu filho não está pronto para dirigir o carro. Então eu não posso dar ao meu filho algo que não está pronto para receber. Então meu não para ele é blindando, protegendo, livrando, querendo o melhor para ele. Assim é também o seu pai na sua direção. Você precisa aprender a ser paciente. Ele não vai te dar algo que você não está pronto para receber, mesmo você querendo e pedindo a ele. Esteja paciente, aprenda a ser paciente nos processos de Deus para a sua vida. Talvez seja tudo o que você precisa hoje, é aprender a ser mais paciente nos processos de Deus para a sua vida. Quando Deus sentir que você está pronto, Ele vai te dar. Amém? Você concorda com isso? Faz sentido para você? Quando você encontrar alegria nos processos de Deus, quando você encontrar alegria na forma de Deus tratar e fazer com você, irmãos, a caminhada, a jornada não vai ser árdua, não vai ser pesada. Eu não conheço ninguém que tenha alegria no processo, que enxerga, assim como Paulo disse certa vez, que a leve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória a ser revelada por meio de Deus nas nossas vidas. Então, o processo de Deus, para quem entende do propósito, para quem entende dos chamados, os processos de Deus, eles serão leves. Ou seja, eu vou aprender a ter paciência, eu vou aprender a ter alegria na jornada, a ter alegria nos processos, vou aprender a olhar para as tribulações como algo leve, como algo que tem, um ensinamento de Deus para a minha vida. E aí a minha jornada nunca será pesada, a minha vida nunca será árdua, o meu chamado nunca será árduo, aquilo que eu estou fazendo para Deus nunca será pesado, aquilo que eu estou fazendo para o Senhor nunca será árduo, nunca será um trabalho, nunca será uma dor de cabeça, porque eu olho e aproveito os processos de Deus para a minha vida. Então o tempo parece fluir mais depressa, as coisas parecem acontecer. É assim que Deus quer fazer na sua vida e assim que Ele deseja que você enxergue a jornada e os processos, sendo paciente em cada etapa, sendo paciente nos degraus que Deus quer te levar a subir. Não pule degraus. A escada foi feita para subir degrau a degrau, e é assim que Deus quer fazer na sua vida. Foi isso que Ele fez na vida de Saulo. Deus tirou Saulo ali no caminho de Damasco, um homem rude, um homem grosso, um homem mau, um homem perverso, um homem que estava envolvido em coisas erradas. Deus tirou ele daquele lugar. E Deus foi processual na vida de Saulo. É uma etapa após etapa, é um degrau após degrau. Assim é a nossa jornada cristã, irmãos. Nada acontece de uma hora para outra. Eu sei que Deus é um Deus de coisas impossíveis. Milagres acontecem rápido, mas transformação acontece processual na nossa vida. O chamado de Deus, ele é processual na nossa vida. A gente precisa dizer um sim ao chamado e a gente precisa trilhar a jornada de amadurecimento e crescimento no chamado. A paciência nos ajuda a tomar decisões certas no tempo certo e nos dá o tempo para ouvir a voz de Deus. O tempo certo para ouvir a voz de Deus. Quem se apressa comete erros. Quem se apressa comete erros. Escreve aí, quem se apressa comete erros, mas quem tem paciência alcança os seus objetivos. Quem se apressa comete erros, mas quem tem paciência alcança os planos de Deus.
O texto vai dizer aqui que Saulo, o texto vai dizer em Atos capítulo 9, que quando Ananias ora, 3 dias depois, Saulo passou 3 dias sem enxergar, 3 dias sem comer, sem beber nada. Ananias vai lá, na rua direita, na casa de Judas, encontra Saulo lá. Ele coloca as mãos sobre a cabeça de Saulo, unge a vida de Saulo. Imediatamente, o texto vai dizer no verso 18, capítulo 9 de Atos, imediatamente lhe caíram dos olhos como uma escama, e tornou Saulo a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Presta atenção nos processos. Preste atenção nos processos aqui, e nos bastidores desse processo a gente vai encontrar a paciência. É o tema desse episódio, seja paciente, para você ver os planos de Deus acontecer, o propósito de Deus acontecer na sua vida. Então ele passou 3 dias sem comer, ele passou 3 dias sem beber, 3 dias sem enxergar. Ananias vai lá, ora, unge a vida dele. Imediatamente é caído as escamas dos seus olhos, ele passa a ver de forma diferente. Deus transformou a sua forma de enxergar. Pega essa chave aqui, irmãos. Processo de Deus para a sua vida. Ele vem para fazer você mudar o seu olhar. Os processos de Deus para a sua vida, ele vem para fazer você mudar o seu olhar, mudar a sua forma de enxergar. Então, ele se levantou, foi batizado. Depois ele alimentou-se, ele se fortaleceu, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, para só assim ele ser usado por Deus. Paulo foi paciente quando o Senhor estava revelando o seu propósito. Paulo foi muito paciente para ouvir, aprender, receber, entender o seu chamado. Eu e você precisamos ser assim também. Deus tem propósito com você, Deus tem um chamado com você, Deus tem algo a revelar a você, mas você precisa ser paciente nos processos. Nós vamos ver aqui no texto que Paulo foi paciente nos processos, paciente para entender o chamado de Deus. 3 dias sem enxergar, 3 dias sem comer e sem beber, 3 dias na casa de uma pessoa, até esperar Ananias ir lá, ungir Paulo, colocar as mãos na cabeça, ungir. A Bíblia diz que imediatamente caíram dos seus olhos como uma escama, e tornou Paulo a ver, e a seguir ele levantou-se e foi batizado. Depois ele passou a se alimentar, ele se fortaleceu, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, para só depois ele saiu para cumprir o chamado de Deus. Pega essa chave aqui, irmãos. Tem muita gente querendo realizar o chamado de forma urgente, de forma sem passar pelo processo, de forma rápida, pulando etapas. Não, entenda que é um degrau após o outro. O processo de Deus para a sua vida é necessário. O processo de Deus para a sua vida é necessário. Escreva aí, o processo de Deus para a minha vida é necessário. Os processos de Deus para a minha vida são necessários. Escreva aí, os processos de Deus para a minha vida são necessários para amadurecer, para abrir a sua visão. O que Deus está fazendo com Paulo? Mudando a sua forma de enxergar. Todas as vezes que Deus te leva a viver um processo, uma situação difícil da sua vida, porque Deus quer mudar a sua forma de enxergar. Ele ama tratar com você, Ele ama te empoderar no seu chamado. Então veja que Paulo viveu os processos. 3 dias sem enxergar, 3 dias sem se alimentar, foi ungido por Ananias, foi batizado nas águas, permaneceu em Damasco aprendendo com os discípulos, para só depois ele sair para pregar, só depois ele sair para viver um novo propósito, viver um novo sentido para a sua vida, viver para pregar sobre Jesus. Uau! É isso que nós precisamos. Desde segunda nós compartilhamos aqui com vocês atitudes para a gente viver o propósito de Deus. Né? Lembra que a primeira atitude foi ouvir a voz do Senhor. A segunda atitude foi continuar servindo pessoas. E hoje a terceira atitude é desenvolver o chamado. Você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa continuar servindo a Deus, servindo pessoas, e você precisa desenvolver o seu chamado. Dedique a sua vida para desenvolver o seu chamado, dedique a sua vida para fazer crescer o chamado de Deus na sua vida, dedique a sua vida para aprender
para amadurecer. Você precisa sair desse estágio de ser menino, ser criança e ir amadurecendo, e você ir crescendo naquilo que Deus te chamou para ser e fazer. Desenvolva o seu chamado. Pense no que você sabe, no que Deus está te chamando. Deixa isso queimar no teu coração, deixa isso queimar na sua mente. Paulo entendeu nesse processo que Deus estava chamando ele como instrumento. Sabe, é possível, porque Deus revelou isso para Ananias, é possível sim que Ananias tenha ensinado a Paulo: você é um instrumento, Deus te escolheu, Deus te chamou nessa geração para você ser um instrumento nas mãos do Senhor. Quantas coisas Paulo não teve que aprender nesse processo? A paciência fará toda a diferença. Escreve aí: a paciência fará toda a diferença. Escreve aí: a paciência fará toda a diferença. Quando nós seguimos a vontade de Deus e a sua palavra, Ele nos conduz a um caminho que ultrapassa todas as nossas expectativas. Quando a gente tem paciência para ouvir a voz de Deus, Deus nos guiando no caminho certo, isso vai superar nossas expectativas. Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou antes. Deus vai fazer coisas com você e através de você que você nunca imaginou antes. Por isso, devemos confiar plenamente no processo de Deus, no trabalhar de Deus, confiar na sabedoria de Deus e permitir que Ele nos guie, permitir que Ele nos transforme, permitir que Ele abra a nossa visão, permitir que Ele mude a nossa mente, permitir que os processos de Deus nos molde, nos trate conosco, sabendo que o seu plano para nós é muito maior do que os nossos objetivos pessoais. Enquanto eu e você estivermos buscando os nossos objetivos pessoais, os propósitos de Deus talvez estejam distantes, estejam em segundo plano. Que tal você colocar o propósito de Deus como plano A para a sua vida, como prioridade, como algo importante, e Deus vai realizar objetivos pessoais que você tem. Mas não deixe os planos de Deus para segundo plano, não deixe o propósito de Deus para o segundo plano. E quais são as chaves? Primeira coisa, olha, esteja atento às oportunidades na sua vida, vendo como podem estar conectados com o propósito de Deus. Esteja atento às coisas que acontecem, esteja atento às realidades, esteja atento às circunstâncias, vendo como isso te conecta ao propósito de Deus, vendo quando isso acrescenta o chamado de Deus, vendo quanto essas coisas estão queimando o teu coração para o chamado que Deus tem para você. O chamado é você ser resposta para uma dor, você ser resposta para uma necessidade da sociedade. Aquilo que queimará o teu coração, aquilo que trará paz na tua mente, é o teu chamado. Peça conselhos a pessoas maduras na fé. Uma segunda orientação que eu te dou aqui é: peça conselhos a pessoas que são mais maduras na fé do que você. Para onde essas pessoas podem ajudá-lo a discernir o propósito de Deus na sua vida. Pessoas mais maduras, pessoas mais experimentadas na fé do que você. Você precisa pedir conselho, você precisa buscar essas pessoas. Tem pessoas de Deus que Deus levanta na sua vida. Pessoas que cuidam da sua fé, que discipulam você, que orientam você, que aconselham você. E você precisa aprender a buscar esses conselhos. Na multidão de conselhos há sabedoria. Você precisa buscar esses conselhos nas pessoas certas. Não é qualquer pessoa, mas pessoas experimentadas na fé, pessoas amadurecidas na fé. Elas vão te ajudar a você discernir o propósito de Deus para a sua vida. E um outro conselho é: esteja disposto a dar passos de fé. Você vai precisar ter ousadia para dar passos de fé. Você vê no processo aqui, Paulo foi pacientemente aprendendo os processos, mas chegou uma hora que é a hora do desafio, é a hora da decisão, é a hora de dar um passo de fé. É a hora que requer de você uma atitude. E talvez seja essa hora que Deus está requerendo de você uma atitude, um passo de fé, uma ousadia, né? Talvez você está aí, como será? Eu não tenho capacidade, eu não consigo, mas Deus está te chamando para você dar um passo de fé. Assim como Ele chamou Abraão: lembra, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, sem saber de nada, nem onde era, mas ele deu um passo de fé, deu uma atitude de fé. Experimente diferente, experimente dar essa atitude de fé, experimente fazer diferente, experimente fazer diferente, experimente ser ousado nessa atitude de fé quando você passar pelos processos de Deus. Cumprir o nosso propósito nos traz paz, cumprir o nosso propósito nos traz segurança, dá sentido à nossa existência. Não estamos aqui sem um rumo, fomos criados para a glória de Deus através da nossa vida.
Você não é alguém que está sem rumo, você não é alguém que está perdido, você tem um propósito, um plano, você precisa descobri-lo, ouvindo a voz de Deus, superando todo desânimo e sendo paciente nos processos. Assim vai acontecer. O texto diz no verso 20, e logo em si, Saulo saiu para pregar nas sinagogas, pregando a Jesus, afirmando que esse era o Filho de Deus. Uau! A Bíblia diz que, ora, os que o ouviam ficavam atônitos e diziam, não é esse o que experimentava em Jerusalém, o que exterminava em Jerusalém aqueles que os invocavam o nome de Jesus? Como agora esse homem está pregando aquilo que ele era contra. É isso que Deus faz na minha e na sua vida. Quando a gente descobre o nosso propósito, a nossa vida passa a ter um novo sentido. Saiba que você foi criado por Deus com um propósito específico. Saiba que você foi criado por Deus com um propósito específico na sua vida. Você é um instrumento de Deus. Deus quer te usar como instrumento nessa geração. Então vença tudo o que preciso for. Seja paciente nos processos. Seja paciente nos momentos de dificuldade. Seja paciente nos processos de Deus. Seja paciente em cada etapa da sua vida. Não jogue fora tudo aquilo que Deus está querendo fazer. Não abra mão do chamado de Deus para a sua vida. Deus tem um chamado, deixa esse chamado queimar no teu coração. Deus quer te usar. Deus quer te usar onde você está. Efésios capítulo 2, verso 10, a Bíblia diz, pois somos obras de Deus, criados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Antes de você nascer, Deus já tinha preparado algo para você. Uau! Quem recebe isso de Deus, escreve aí agora, antes de eu nascer, Deus já preparou algo para eu ser. Antes de eu nascer, Deus já preparou um propósito para eu ser. Deus já preparou um chamado para eu viver. Antes de eu nascer, Deus já preparou um chamado para eu viver. É assim que o teu coração e a tua mente precisam estar hoje. Não, chega desse tempo de você se achar inútil. Você que está aqui, sabe que você se acha inútil, se acha incapaz, se acha o desprezado, se acha o menor de todos, se acha que ninguém te dá oportunidade, ninguém olha para você. Deus hoje está despertando o teu coração. Você tem um chamado, você nasceu para cumprir esse chamado, você veio a essa geração para cumprir esse chamado, você é um instrumento escolhido de Deus para esse tempo, mas você precisa descobrir esse propósito, você precisa alinhar a sua vida nesse propósito, você precisa desenvolver esse propósito. Desenvolva o seu chamado. Desenvolva o seu chamado. Como eu posso desenvolver o meu chamado? Estando atento ao processo de Deus, ao trabalho de Deus, pedindo conselho às pessoas que são experimentadas na fé, amadurecidas na fé, e estando disposto a dar um passo de ousadia. Desenvolva o seu chamado. Desenvolva o seu chamado. Paulo desenvolveu o seu chamado em Deus. Quando ele saiu para pregar, Deus estava usando poderosamente a vida de Paulo. Assim será sobre você também. Eu quero profetizar, Deus vai te usar de forma poderosa. Deus vai te usar com uma unção poderosa. Acredite nisso, receba isso da parte do Senhor. Deus vai te usar com uma unção poderosa. Você só precisa aprender a viver os processos de Deus. Deixa Deus aperfeiçoar você. Deixa Deus tratar em áreas da sua vida. Se ainda não acontecer, é porque tem coisas que Deus ainda precisa fazer em você. Seja paciente, né? Receba cada ensinamento, receba cada processo de Deus na sua vida. Ele está te amadurecendo, Ele está fazendo você, aperfeiçoando você, fazendo você crescer, mas você precisa estar aberto aos processos de Deus da sua vida. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Então a gente está concluindo essa série chamada Foco no Propósito. Coloca o teu foco no propósito de Deus. E a gente está completando com esse episódio chamado Seja Paciente. Em nome de Jesus.